Beleza. Gente, retomando a questão da avaliação da disciplina, tá? Rapidinho. Temos as entrevistas, temos a memória das aulas ou a prova, né, como avaliação, e nós temos algumas atividades. A primeira atividade foi ali aquela perguntinha que eu fiz para vocês do Spotify, escutar o podcast e aí depois responder a pergunta que eu propus lá, né? Eu vi que alguns de vocês responderam, outras pessoas não responderam. Então, se vocês quiserem me enviar ainda, dá para enviar, vai aparecer lá como atrasado, eu vou considerar isso na hora de dar nota, mas ainda está aberto para fazer atividade. É só entrar lá no Google Classroom, clicar no link atividades, responder a pergunta. Eu tenho mais duas atividades tipo essas, assim, uma perguntinha, vocês, alguma coisa parecida nessa linha, que eu vou incluir aí no Classroom nos próximos dias, no final dessa aula, no final da próxima aula. E eu preciso que vocês sigam ali a atividade, tá? Qual que é a novidade? Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês de novo? Sobre esses três itens. Bom, a prova segue como a gente tinha planejado, na data que a gente tinha planejado, não vai mudar nada. Ou vocês fazem a prova, ou vocês entregam a memória. Lembrando que a prova é sobre esse livro aqui, não sobre a disciplina. Então, eu vou considerar o conteúdo do livro para fazer a prova. Já a memória, gente, ela é das aulas. Então, a memória, basicamente, é vocês produzirem um documento no Word aí, revendo as aulas, escrevendo o que vocês entenderam das aulas, os insights que vocês tiveram, e vocês vão me enviar. É um ou outro, você que vai escolher, né? Essa aqui que é a novidade, Leandro, eu coloquei uma setinha e coloquei uma marcação ali de sublinhado. Por quê? Porque, gente, a questão das entrevistas, a gente tinha planejado inicialmente que vocês iriam apresentar isso num dia, né, fazer uma apresentação sobre essas entrevistas. Só que a gente vai ter o evento esse do Mixer, que vai acontecer no dia 4 de dezembro, que era o dia que a gente tinha planejado de fazer essas apresentações. Então, eu vou substituir as apresentações por basicamente um envio. Eu quero que vocês me enviem um material, assim, um PDF com as entrevistas ou um vídeo. Eu vou pegar esses materiais e eu vou também publicar lá no Google Classroom para todo mundo poder ver, tá? Então, duas novidades. Primeiro, não teremos a apresentação das entrevistas. Basicamente, vocês vão layoutar, vão produzir um materialzinho e vão enviar. E segundo, eu também fiz uma alteração de data. Então, ao invés de vocês entregarem isso no dia do dia 4, eu vou passar a possibilidade de vocês fazerem isso até o dia 6, tá? Então, assim, hoje a gente tem uma aula, quero falar um pouco com você sobre a questão do pensamento ágil, Scrum, Kanban, quero falar um pouquinho sobre isso, e também sobre marketing de serviços, que é um tema que eu quero tratar, iniciar hoje. Na semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre preços, como fazer um preço de um serviço. Quero falar um pouco sobre os gaps, assim, os problemas no serviço das agências tradicionais. E quero também dar uma pincelada para vocês sobre a questão do design thinking. E aí, no dia 4, é o dia do Mixer. Né? Nesse dia aí, vocês vão me enviar Aliás, vocês vão participar do evento comigo, vão estar lá junto comigo, participando do evento. E no dia 6, que é segunda-feira, é o dia que vocês têm para me enviar um PDFzinho, aí, um material das entrevistas. Dia 12, entrega da memória ou fazer a prova sobre o livro, vocês que vão escolher. Cada um vai escolher o seu jeito aí, como vocês preferem. Vocês têm o que vocês acham? Tá tranquilo? Tem alguma dúvida? Fala aí. A prova também vai ser no dia 12, que é no sábado? Não é no sábado, gente. Eu fiz cagada aqui, tá? Dia 4 de dezembro e dia... deixa eu ver aqui certinho, já vamos corrigir isso. 4 dia 11, tá? Foi um... Eu me passei ali, gente. Certo? Alguém tem alguma pergunta sobre isso, pessoal?
Professor, eu tenho uma dúvida referente à entrevista ali. Eu sou Daniel, do Ciência da Computação. Eu tenho um amigo meu que ele é de uma agência aqui de Florianópolis e ele não atua com atendimento diretamente, só que ele faz muitos artigos sobre isso e tal. Ele tem muito conhecimento. Eu posso fazer uma entrevista com ele ou tem que ser com alguém que atua realmente? Então, cara, quando a gente fala de atendimento, tá? Eu até, não sei se tu chegou a assistir as aulas anteriores, eu trabalhei um pouco com os alunos a ideia do Customer Success, o CS, né? E o CS tem, inclusive, esse profissional, né, que a gente chama de CS, ele existe, inclusive, nas empresas de tecnologia. Então, se tu tiver um parceiro e tal, alguém que tu conhece, que trabalha na área de atendimento em alguma empresa de comunicação e marketing, você pode fazer, esse teu amigo aí me parece que é uma boa ideia, tá? Mas você também pode procurar um profissional na área de CS, um Customer Success, que possa trabalhar em alguma empresa, não necessariamente em agência, mas de repente numa empresa de serviços aí, de tecnologia. Você faz a entrevista com ele também, coleta os dados e tal, organiza o teu material e me envia. Bem tranquilo. Beleza? Beleza. Então tá. Certo, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Acho que não, né? Sobre as perguntas estruturadas da entrevista. Eu que tô perdido ou será liberado ainda? Eu já coloquei, gente, eu acho isso lá no Classroom, não? Deixa eu ver aqui, ó. Atividades, entrevistas, ó. Aqui dentro, tá vendo, Johnny? Tá aqui a atividade, ó. E aí aqui tem uma sugestão de um roteiro, tá? Mas não necessariamente tu precisa seguir a risca esse roteiro aqui, tá? Você pode conduzir de uma outra maneira se você quiser. Mas é só uma sugestão, assim, se você tiver um pouco perdido de como montar o roteiro. Então, aqui nas atividades da disciplina, ó, tem a memória, a prova, como uma opção, tem as atividades de leitura, essa aqui foi a primeira, vou publicar mais uma ou duas, e aí está aqui a entrevista. Lembrando que esse trabalho das entrevistas pode ser feito em duplas ou até trios, tá? Não tem problema. É isso que eu tinha combinado, né? Não, individual, não, tá aqui, duplas ou trios, exatamente isso. Certo, gente? Alguém quer me perguntar mais alguma coisa? No caso, posso fazer com o CS da agência que eu trabalho? Pode, Gabi, não tem problema. Só eu te peço para te fazer com mais um, pelo menos, né? Além desse daí, fazer com mais uma outra pessoa. Eu gostaria muito que você estivesse em contato com alguém de fora da nossa cidade aí, sabe? Que trabalhasse no mercado como o de Florianópolis, aí como o colega comentou, Porto Alegre, São Paulo. Acho que essas pessoas vivem uma realidade de uma empresa mais contemporânea, assim, mais... Acho, tá? Pode ser que eu esteja errado também. O mercado que está mais maduro e, de repente, vão trazer algumas visões diferentes aí do que a gente costuma escutar aqui nos profissionais da região. Beleza? Ok, gente. Vamos adiante. Ok. Vamos lá. Escutaram o podcast? O que vocês acharam do podcast? Alguém pode fazer um comentário aí para mim? O que vocês curtiram ou acharam chato? Entenderam alguma coisa? Tiveram alguma dificuldade? Algum insight? Tiveram alguma ideia? Viram alguma coisa diferente? Sei lá. Qual foi a opinião de vocês ali sobre o podcast que eu enviei para vocês? Eu achei legal. Eu percebi várias, como posso dizer, várias coisas que, tipo, as agências poderiam estar fazendo de diferente, sabe? Massa. Ela fala que às vezes tu não precisa mudar tudo, mas se tu incluir apenas, tipo, um hábito daquilo, talvez já vai melhorar um pouquinho. Então, eu achei legal isso. Assim, as duas pessoas que estavam naquele podcast, gente, uma era da área de uma empresa, ela era designer ou publicitária,
trabalhava numa empresa, assim, não eram agências de propaganda, né? Mas o que acontece, gente? Quando a gente fala de mindset ágil, quando a gente fala de, uh, agilidade, né? A gente está falando, acima de tudo, de uma nova cultura de trabalho, tipo, é um novo jeito de trabalhar. E isso não depende só do atendimento, tá? Não depende só do customer success, a gente depende de uma mudança estrutural na própria dinâmica da empresa, na própria dinâmica da agência. Todo mundo tem que se apropriar, né, desse modelo. Hoje, a maioria das empresas, gente, dessas waterfall, né, de cascata. Então, como que funciona? Assim, tem departamentos, né, departamento de atendimento, departamento de planejamento, departamento de criação, departamento de mídia. E as atividades, elas vão passando de departamento para departamento. Então, chegou no atendimento, faz o briefing, encaminha para o planejamento, faz o plano, aprova o plano, encaminha para a criação. É tipo assim, um item depois do outro. Da onde vem esse tipo de modelo, tá? Esse tipo de modelo, gente, é a mesma coisa que a produção em linha na indústria, né? Quando a gente pensa lá, sei lá, Fordismo, né? Que a gente tem lá a indústria profissionais, eles tinham capacidades diferentes, então tinha um cara lá que era, sei lá, mais responsável pela funilaria, tinha um outro cara que era pintura, tinha outro cara do motor, tinha outro cara do acabamento. Então, talvez não eram caras, eram, sei lá, grupos, e as peças chegavam de um lado da esteira, e elas iam avançando, 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 até chegar no final e o carro estava pronto. Quando a gente avalia esse processo linear de produção, na engenharia também é a mesma coisa, sabe? A gente tem todos os processos bem desenhadinhos, assim, é a parte de projeto do prédio, as estruturas, a criação dos renders, é tudo em etapa, uma coisa depois da outra. E as agências de propaganda, elas meio que se apropriaram de um modelo de execução de serviços que a maioria das empresas também tem, né, por essência. Então, qual que é o problema desse modelo, sabe? Quando a gente tem um produto que ele é muito bem, que a gente consegue projetar o futuro dele com muita clareza, tipo assim, eu tenho um carro, o carro que vai sair lá na ponta, no final, eu tenho certeza de como ele vai ficar, né? Ele é exatamente como a gente está planejando. Quando existe um processo, ele tem o objetivo de responder com precisão requisitos que a gente está planejando, o modelo waterfall funciona muito bem. Qual é o problema, gente? O produto final da agência de propaganda é um produto complexo. É um produto que envolve criatividade. A gente tem que criar uma campanha, tem que passar um determinado conceito, tem que fazer uma determinada solução. Mas essa solução, ela pode se transformar muito no decorrer do processo. Quando a gente, no caso da tecnologia, a mesma coisa, eu vou desenvolver um site, eu vou desenvolver um sistema. Eu posso fazer nesse modelo waterfall, que eu tenho assim, exatamente como que esse site tem que funcionar, executo todo o projeto em etapas, e lá no final eu vou ter o site, eu vou ter o sistema. Mas quando a gente pensa nessa nova dinâmica, nesse novo processo que a gente está chamando aí de metodologias ágeis, da agilidade, a gente tenta fazer com que essas etapas, primeiro, elas não sejam tão longas, né? Imagine aqui, como nesse gráfico, eu tenho um contato com o cliente no briefing, talvez eu tenha um contato com o cliente no planejamento, e depois ele vai acabar vendo esse projeto lá no final, na apresentação, né? Tem todo um tempo aí, e quanto mais tempo o cliente fica longe de mim, mais chance, maior é o meu risco de errar quando eu for entregar para ele aqui. Então, uma das características das metodologias ágeis é, tipo, aproximar o cliente do projeto e fazer o projeto em sprints, fazer o projeto em etapas. Então, cada etapa já vai tentar entregar alguma coisa. Eu tenho que fazer um site, talvez a primeira coisa a gente vai tentar desenvolver aqui uma primeira página, uma landing page, em que ele vai ter um foco aí para poder captar cadastro das pessoas. Legal, tá no ar, vou mostrar para o cliente.
Depois eu vou tentar incrementar essa landing page com novos recursos. E aí eu vou aprimorando isso até o momento de ter um site otimizado para conversão. Ao invés de eu fazer o projeto do site e entregar o site lá no final. Então, no método cascata, eu testo menos. Eu planejo bastante, eu tenho muito requisito, eu tenho, tipo, muitas definições do que eu tenho que fazer. E no final, gente, eu entrego aquele monstro que eu projetei no início. Nas metodologias ágeis, é como se fossem vários desses processos aqui, né? Definir, planejar, produzir. Mas ao invés de fazer assim, uma vez só em 2 meses, eu vou fazer 4 vezes em 15 dias. Em 15 dias eu vou entregar alguma coisa, e vou avaliar com o cliente o que tu acha. Em mais 15 dias eu vou entregar mais um pedaço. E agora, com esse novo ajuste, ficou melhor? Ficou melhor. Mais 15 dias eu vou incluir mais um incremento. Então, eu vou construindo o projeto várias vezes. Né? Errar, adaptar é uma característica desse tipo de projeto. Mas, enfim, esse é o modelo do Waterfall, né? Então, o movimento ágil, gente, ele foi iniciado aí na área de serviços, principalmente com empresas da área da tecnologia, que estavam muito, tipo, indignadas, assim, elas não estavam mais funcionando direito nesse modelo. Porque, assim como a questão da criação de um projeto de comunicação, o desenvolvimento de um sistema, de um produto de tecnologia, também é algo muito complexo. Né? A gente tem uma ideia de solução, mas para resolver essa solução, existem várias variáveis que interferem nessa solução. Então, isso aqui estava gerando muito trabalho, muito retrabalho, algo penoso, estava sendo difícil de se desenvolver. E aí, algumas empresas de tecnologia começaram a criar outros métodos de trabalho, que fugiam um pouco desse processo cascata, dessa linha de produção, né? E essas empresas começaram a criar novos conceitos, começaram a definir novas ideias, assim, de projeto. E aí teve uma reunião, gente, assim, com vários CEOs de empresas relevantes ali dos Estados Unidos, principalmente empresas do Vale do Silício. Eles se reuniram, né, em um determinado espaço aí na cidade no estado de Utah, e eles tentaram, assim, discutir sobre o que estava acontecendo. Isso aqui é anos 2000, gente. Eles discutiram sobre, cara, os nossos processos, eles não correspondem às necessidades que a gente tem aí de desenvolvimento tecnológico, os anseios que a gente tem de produção de inovação. E eles começaram a definir um novo jeito, que seria um jeito, inicialmente eles falavam de uma metodologia leve, alguma coisa que fosse menos pesado para executar, né? Aí de leve se virou o termo ágil, né? Mas ágil, é importante vocês não confundirem ágil com a ideia de veloz, não é metodologia ágil, não é fazer com pressa. Metodologia ágil é fazer lean, é fazer otimizado, né? É fazer sem prejuízo, é fazer com o que realmente importa, né? É mais ou menos nessa linha. E aí, assim, entendam que esse movimento, gente, é um movimento organizacional, é um movimento de um novo pensar, um novo olhar sobre a gestão de uma empresa. E o CS, que a gente conversou aí nas outras aulas, ele também, tipo, ascende, ele vira relevante nesse novo cenário, né, de uma empresa mais orientada para resultado, mais focado no que vai dar certo, do que cumprir o escopo do orçamento, né, mais orientada para resultado. Então, isso aqui eu cheguei a comentar para vocês na última aula, né? Então, tipo, valores que envolvem o mindset ágil. São 4 valores essenciais. Valor número 1, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Então, mais importante do que a gente definir qual é a ferramenta que a gente vai utilizar para poder executar um projeto, qual que é a ferramenta que a gente vai utilizar para organizar as atividades da empresa, mais importante do que isso é que os indivíduos eles sejam valorizados, que a interação seja valorizada, que o diálogo seja valorizado, que a interação aconteça. Nada adianta eu criar definir uma regra que, sei lá, o cara da criação só pode iniciar o trabalho se ele receber um e-mail dizendo inicia o trabalho. Se eu posso ter uma pessoa dizendo para ele ali do ladinho, cara, pode começar. Por que eu tenho que criar
processo, ferramenta que fere, que vai tornar o negócio mais penoso, mais demorado, se as interações às vezes acontecem com mais naturalidade e podem facilitar, né? Então, e assim, mais que não significa no lugar, não significa não ter processos, não ter ferramentas, mas é valorizar a interação e os indivíduos. Mais solução funcionando que documentação e burocracia. Então, no caso de uma agência, é melhor ter uma campanha legal do que um briefing cheio de detalhes, do que um planejamento cheio de elementos, com vários termos de marketing. Não é isso, gente. É tipo, campanha funcionando, peça tendo clique, é usuário fazendo conversão no site. Isso é mais importante do que um monte de documentação, do que relatóriozinho, enfim, coisas que não vão levar a lugar nenhum. Colaboração do cliente mais que negociação de contratos. Então, é mais importante a gente ter o cliente junto, a gente se sentir corresponsável, a gente se envolver no resultado, do que a gente ficar pensando em grana, do que a gente ficar pensando em novo contrato. Isso não significa que a gente tem que trabalhar sem contratos, isso não significa que a gente tem que ganhar dinheiro, mas é mais que, tá? Responder mudanças mais que seguir um plano. Então, tipo, isso aqui é um ponto muito importante. Naquele modelo de waterfall, de cascata, toda vez que acontecia alteração, gente, era um problema, tá? Então, assim, o cliente definia um briefing. Na hora do planejamento, aliás, a gente pode aprovar o briefing com o cliente, ele pode reprovar o briefing, ele faz o briefing de novo. Na hora do planejamento, talvez ele não curta alguma coisa, faz de novo. Aí, na hora de produção, talvez ele não responda mais o briefing. Tem muito trabalho de refação. E essa refação no modelo waterfall, ele é uma refação que atrapalha. Quanto mais ele critica, quanto mais ele pede alteração, mais demora para a campanha ficar pronta. Mais é chato de resolver. Nas metodologias ágil, mudar, alterar é importante. Então, assim, a gente entende que, ao invés de fazer um projeto de 4 meses, em que daqui 4 meses a gente vai entregar um produto, a gente poder fazer um projeto em que a gente vai desenvolver ali em pedaços, de 15 em 15 dias, mas a gente vai sempre mudar, a gente vai fazer 15 dias, aí depois, não, mas isso aqui dá para melhorar, faz de novo 15 dias, agora vamos implementar isso e aquilo, faz mais 15 dias, e assim vai avançando, né? Então, responder às mudanças e se adaptando, melhorar o projeto, faz parte da dinâmica de um serviço complexo. A gente só vai conseguir entregar um serviço de resultado se a gente entender que ele é complexo. E ele é complexo porque a gente tem que experimentar. E experimentar significa errar, significa fazer de novo, significa ir testando. Né? Então, esses aqui são valores. Eu vou rodar um videozinho aqui rapidinho, só para vocês assistirem um cara trazendo também essas mesmas variáveis aqui, explicando um pouquinho melhor, depois eu complemento. O primeiro pilar que a gente vai falar é indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. O que isso quer dizer, cara? Isso quer dizer que toda vez que a gente se deparar com um processo ou uma ferramenta que prejudique o nosso rolê, a gente devia questionar. Obviamente, a gente não está falando aqui de processos que protegem as empresas contra risco fiscal, legal e regulatório. Esses 3 a gente tem que manter. Mas todos os outros que prejudicarem as nossas interações deveriam ser questionados. Quer ver um exemplo? Eu sento do seu lado e você senta do meu lado. A gente tem um processo que determina que toda vez que eu mandar uma coisa para você, eu tenho que te mandar um e-mail e você tem que mandar um e-mail de volta para mim dizendo: obrigado, Jafredo, eu recebi. E enquanto você não me mandar esse e-mail, o rolê não continua. Sério, faz sentido? É lógico que a analogia é extrema, mas num contexto amplo, a gente se pega todo dia fazendo coisas desse tipo. Por que não interagir? Por que não você vir e sentar do meu lado e a gente fazer junto aquilo que a gente deveria fazer, a gente usar valores como confiança, respeito, abertura e coragem nas nossas interações, ao invés de apelar para processos e ferramentas. Quer ver um exemplo de uso errado de ferramentas ou um uso de ferramentas que prejudica a interação entre os indivíduos? Imagina que no relacionamento entre mim e você, a gente precisaria responder só 2 campos de uma ferramenta, só que ela tem 10. Ao invés da gente preencher só os 2
e interagir como necessário? Não, a gente preenche também os outros 8, só porque o processo está dizendo, só porque a ferramenta tem 10 campos ao todo e a gente só precisa de 2, mas os outros 8 têm que ser preenchidos porque alguém disse que era assim. Cara, não faz o menor sentido. A gente tem que interagir de maneira clara, com o necessário, para entregar valor percebido para alguém. O segundo pilar fala que produtos e serviços funcionais são mais importantes do que documentação pesada. E esse eu gosto muito, cara, porque fala a verdade. O que é melhor? Pegar um produto meia boca e fazer uma documentação exaustiva e perfeita, de acordo com todos os templates da sua organização, ou pegar um produto bom, um serviço bom, excelente, com valor percebido para quem recebe, e documentar ele minimamente para que outros integrantes do time possam entender a que se refere aquela documentação, para que auditores, para que o pessoal de controles internos, ou até para que novos membros do seu time consigam, a partir da leitura, entender do que se trata aquele produto e serviço. É disso que trata esse pilar. Existem alguns mitos associados a Agile hoje em dia, e um deles é de que Agile não tem documentação. Cara, isso é uma bobagem gigantesca. Ele tem documentação, só que ele tem a documentação mínima necessária para um bom produto ficar de pé, e não a documentação exaustiva de um produto meia-boca que não para de pé. Faz muito mais sentido, certo? O terceiro pilar diz que a colaboração com o cliente deve ser mais importante do que a negociação do contrato. Esse é tenso, hein? Aqui, geralmente, o pessoal dá umas tropeçadas na tampinha. Mas pensa comigo. Você tem um contrato que determina o seu relacionamento com o seu cliente. E você tem a expectativa do seu cliente em relação àquilo que você se propôs a entregar para ele. Cenário 1. Eu escrevo no contrato que eu vou entregar essa coisa para o cliente no prazo tal, no custo tal. Quando chega no final do prazo e quando eu confirmo para ele que eu fiz exatamente dentro do custo planejado e entrego alguma coisa que já não faz mais sentido, ou que não tenha valor percebido, ou que resulte na entrega de um mal entendido, qual vai ser o nível de satisfação desse cliente? Por outro lado, imagine esse segundo cenário. A gente tem um contrato que determina o relacionamento entre nós, o que eu vou te entregar, quando e a que custo. Só que ao longo da execução do trabalho e durante o andamento do contrato, eu converso com você, que é o meu cliente. Eu pergunto para você periodicamente se eu estou no caminho certo. Eu pergunto se a sua expectativa em relação ao que eu vou te entregar está sendo atendida até então. Qual é a chance de eu acertar no final da entrega? No prazo e no custo. Ela é maior aonde? No cenário 1 ou no cenário 2? É óbvio, né, gente, que soluções co-criadas tendem a entregar mais valor percebido. Então, outro mito que a gente quebra sobre agilidade é de que a Agile não tem contrato. Nós não estamos rasgando o contrato, mas nós estamos agregando ao contrato uma experiência co-criativa. E ó, isso é matador, hein? O quarto pilar, e o último, ele diz que ser capaz de responder à mudança é muito mais importante do que seguir cegamente um plano. Esse também dá um pouco de confusão. Tem um mito que diz que Agile é que você entrega até sexta, ou Agile você vai fazendo. Cara, não é bem assim. O que acontece é que, às vezes, a gente elabora o plano de execução de um produto ou serviço e, no meio do caminho, a gente percebe que está indo para o lado errado. Se você não tem recursos e meios para fazer uma correção desse curso rapidamente, de maneira que o time aprenda e que o produto ou serviço continue garantindo a qualidade e a expectativa da entrega, você está entrando num barco furado, você está entrando numa zona perigosa. Então, ser capaz de parar para conversar em períodos curtos, para ver o rumo que as coisas estão tomando, e mais do que isso, ter a habilidade de interagir para fazer a correção de curso, é muito mais importante do que chegar no final, dizer que seguiu tudo que estava no plano, mas entregar uma porcaria. O plano não é uma blindagem. O plano não protege ninguém. Não adianta nada você chegar na hora da entrega e dizer, mas eu segui o plano, se você entregou uma porcaria. Então, esse princípio fala da habilidade de corrigir o curso versus a cegueira ou a miopia de seguir um plano que...
Perfeito, gente. Eu cortei aqui porque é um pouquinho longo, né? Mas o cara explicou muito bem, assim, gente. Então, essas 4 características que eu acabei de citar para vocês, e agora ele retomou e trouxe alguns exemplos, ele é assim, tipo, o cenário em que uma empresa que adota esse posicionamento agile, esse mindset ágil, ela considera, né? Então, é mais colaboração, é mais orientação para resultado, é menos se preocupar com coisas que não vão interferir, não vão interferir no resultado esperado pelo cliente, é menos burocracia. E quando eu falo menos, não significa não ter documento, não ter sistema, não é isso, mas a gente dá mais valor para aquilo que é natural. Alô? Acho que eu falei 15 minutos sozinho aqui, é isso, gente? Vocês estão aí? Não, acho que foi pouco tempo. Tá. Não, beleza, gente. Desculpa aí, hoje tá difícil. Mas vamos lá, voltando. Princípio número 1, né? Então, compartilhar aqui. Vamos lá. Bora. Foi. O que é o resultado que ele espera, né? Quando o cara ele contrata uma agência, ele quer vender mais, gente. Ele quer ter mais gente na loja, ele quer receber orçamento, ele quer ter algum tipo de resultado. E às vezes a gente fica se apegando assim a coisas que foram combinadas no contrato, alguns elementos que para ele não faz sentido nenhum. Ah, esse post tem que sair hoje. Será que tem que sair mesmo, gente? Então, primeiro princípio, o foco é atingir a expectativa de resultado do cliente. Expectativa de resultado do cliente. Qual que é o real resultado que ele está esperando, né? Expectativa número 2, aliás, princípio número 2, estamos abertos a mudar e recomeçar se precisar. Isso aqui, gente, numa agência de propaganda é uma bomba, né? Porque, assim, não tem nada mais chato para o designer que aceitar uma correção, que para um planner fazer um planejamento de novo. Sei lá, não tem, tem agências que encaram a correção, o ajuste como um problema, né? Eu já escutei, por exemplo, se o cliente, se vier alguma coisa diferente do que a gente combinou, vai ficar para outra semana. Tipo, entende o problema? Se o cliente está indicando que ele não gostou de alguma coisa, que ele prefere alguma coisa diferente, essa é a oportunidade de a gente se aproximar mais do resultado que ele está esperando. Então, isso aqui, na lógica das agências tradicionais, é um embate, né? Imagina se a equipe encara de uma maneira positiva as sugestões, as alterações. A gente está aberto para mudar. Mudar não é o problema. Mudar é uma oportunidade de a gente chegar mais próximo do resultado que a gente quer. É uma mudança significativa do espírito, assim, do jeito de trabalhar, né?
Né, já está pronto, se quiser mudar, vai voltar para o final da fila. É isso aqui que a gente escuta nas agências de dinossauro, né, nessas empresas que não têm essa característica. A entrega dos serviços deve ocorrer em ciclos curtos. Se a gente traz para dentro de uma agência. Porque se a gente fala sobre velocidade, né, fazer para amanhã, é sempre um tabu. Como assim a gente tem que fazer tudo para amanhã? Isso, ocorrer em ciclos curtos não significa entregar amanhã, tá? Não é isso. Ocorrer em ciclos curtos é a gente combinar com o cliente prazos, mas são prazos que não são tão longos, tá? Eu tenho que fazer, sei lá, eu tenho que produzir um folder. Ao invés de eu entregar uma parte do folder em 2 dias, eu vou trazer o cliente, olha só esse esboço aqui, né? Tem alguma sugestão? Vamos incluir mais uma página, vamos colocar mais uma dobra, mais 3 dias traz o cara de novo, ou envia para o cara de novo, olha só, e agora, o que tu tá achando? Eu acho que agora a gente poderia incluir uma foto, acho que agora a gente podia substituir um texto. Aí daqui 2 semanas, ou 1 semana, que era o prazo de entrega, a gente vai ter um produto que foi co-criado. A ideia é essa, a gente traz o erro, a alteração como aprendizado. A gente tenta envolver ele em ciclos curtos. E sempre deixando a expectativa clara. Cara, eu estou desenvolvendo, aqui eu tenho um primeiro rascunho. Agora eu tenho um rascunho mais evoluído. E assim, sucessivamente. O planejamento leva 1 mês, mais 1 mês de criação. Tipo, isso aqui não é uma frase, né? Não é um posicionamento que tem a ver com esse modelo ágil. As falhas são subsídios para entende a falha, a correção, como uma oportunidade para chegar mais perto do resultado. Essa é a ideia. Então, não pode errar. Se errar, é você que vai explicar para o cliente. Não pode errar. Se errar, tu que tem que pagar. Esse clima de tensão, de que não pode errar, de que tem que estar tudo certo, ele gera um sentimento contrário à orientação para o resultado. Então, a gente precisa sempre estar sempre cuidando de tudo, e isso faz com que os processos sejam mais morosos. A gente tem pessoas que acabam não assumindo as responsabilidades porque tem medo de errar, a gente cria traumas, né? Então, a lógica do mindset ágil é poder quebrar um pouco essa dinâmica. E assim, eu estou falando para vocês podem, porventura, quem está trabalhando em agência, pode estar pensando, cara, mas isso é um absurdo, né? Gente, tipo assim, vocês já pensaram numa agência funcionando de um outro jeito? Né? Vocês já pensaram numa agência funcionando assim, nesses moldes? Isso aqui é um novo modelo de gestão. Fazer junto é sempre melhor que trabalhar sozinho. Isso aqui é meio óbvio, né? Mas, por exemplo, nas agências que a gente vê por aí, essas mais antigas, né, que as pessoas elas acabam não conseguindo conversar mais. Professor, Oi. tá bem ruim, tá travando bastante. Algumas falas a gente pega pela metade. Não sei se é a tua internet. Esquisito. Eu vou sair e entrar de novo aqui. Vocês estão me escutando, gente? Sim. Sim. Tá. Todo mundo me escutou mal ou foi a Gabi só? Tem mais alguém que escutou cortado aí, gente? Travou aqui também. Tu falava um pouco, professor, daí de repente dava umas travadas, daí voltava, daí ficava normal, travava de novo. Tava Tranquilo. assim. Vamos tentar seguir, gente. Se vocês sentirem que tá ruim de novo, aí eu vejo o que eu posso fazer aqui. Professor? Oi. Só aproveitando aqui para tirar uma dúvida bem rapidinho. Se Uhum. a pessoa não quiser falar onde ela trabalha, é obrigatório ela falar onde ela trabalha ou não? Tu quer dizer da entrevista? Isso. Não precisa não. O importante para a tá. gente é a atividade de atendimento, não a empresa. Lógico, se ela então tá. a empresa,
legal, né? Mas não precisamos... Só porque veio o momento que ela tá me perguntando se precisa falar empresa. Então tá Não, bom. tá? Obrigada. Tranquilo. Então, falhas são subsídios para reconhecer melhorias. Essa aqui é uma dinâmica diferente, tipo, entender o erro como parte do processo, gente. Né? Então, não pode errar. Se errar, você vai se explicar com o cliente. Tipo, isso aqui é um tipo de posicionamento que é completamente contrário a esse... Professor, desculpa, Oi. só os slides tu não colocou de novo. É um modelo completamente diferente daquilo que a gente costuma ver aí na maioria das agências. Obrigado por avisar, gente. Número 5, olha só. Fazer junto é sempre melhor que trabalhar fazer junto é sempre melhor que trabalhar sozinho. Então, tipo, aquela história do resolve essa sozinho, o redator tá com a pauta lotada. Numa empresa que tem um mindset ágil, ela sempre valoriza a questão do trabalho em equipe. Não é à toa que existem aqueles squads que a gente conversou aí na última aula, né, na aula sobre o CS. Então, existe uma valorização do trabalho coletivo. Fazer com na estrutura dessas empresas com mindset ágil, gente, a gente não tem aquele perfil do chefe, né? Existe mais autonomia. Então, as squads, elas têm no máximo um líder, né? O líder da squad. Mas esse líder, ele não tem uma relação de hierarquia superior em relação aos demais do grupo. Ele tem basicamente um papel mais de Tá travando, professor. Voltou a travar. Que merda, gente. Bruno, você tá usando a internet aí? Não? Não deveria estar travando, gente. Não faz sentido isso. Que merda. Interessante. Será que tem alguma coisa a ver com a apresentação? Senão eu não habilito ela, deixa ela assim. Vamos lá, vamos de novo. Vou tirar a apresentação aqui, tá, gente? Então, assim, quando nessa lógica não tem um chefe, não tem um gerente, a equipe ela é definida de uma maneira mais horizontal, ela é definida com mais igualdade, né? E existe um responsável pela squad, existe um líder, mas esse líder ele tem um papel mais de facilitador. Ele é um cara que organiza o projeto, ele é o cara que direciona as ações, mas não é a pessoa responsável naquele papel de delegar, né? Assim, tipo assim, não é o chefe que fica cobrando, não é esse espírito. Todo grupo está orientado para o resultado comum, está orientado para o mesmo direcionamento. E é uma pessoa mais que tem a intenção de auxiliar, de contribuir. Né? Então, aquele tipo de comportamento em que a gente não gosta do chefe, que a gente fala mal do cara, que o cara fala mal da gente, numa empresa com essa estrutura mais horizontal, a gente não tem. Então, resultado atingido é a medida do sucesso. Quando a gente organiza a empresa nessa lógica, a gente tem as sprints, que são, assim, pequenos períodos de tempo que a gente executa um determinado pedaço do projeto. Então, imaginem que uma agência está fazendo um audiovisual, né? Talvez para a gente desenvolver o audiovisual, a gente tem lá o roteiro, tem a definição da trilha, tem a, sei lá, a escolha das pessoas que vão compor esse projeto. Ao invés de a gente organizar tudo e mostrar para o cliente, a gente pode desenvolver isso em pedaços e ir mostrando para ele no decorrer do processo. Cada momento que a gente consegue resolver o problema, não, isso aqui está mais próximo daquilo que a gente quer.
Agora a gente vai agregar, sei lá, essa característica no vídeo, a gente vai agregar esse tipo de trilha. Quando a gente vai acertando cada um dos itens, vai se aproximando mais daquilo que ele está esperando e daquilo que a gente está projetando no projeto, mais próximo do resultado a gente está. Então, cada acerto é uma medida de sucesso. O resultado atingido, ele tem a ver com esse conjunto aí de episódios de sucesso. Né? Número 8, olha só. A agilidade não tem a ver, gente, com velocidade, tá? Então, ritmo natural e otimizado ao invés de estresse e ócio. Às vezes a gente observa algumas agências funcionando sempre no talo, assim, tipo, muito trabalho para fazer. E aí, de uma hora para outra, tipo, às vezes parece que o trabalho some, fica todo mundo ocioso, né? A ideia é que a gente consiga criar esses ciclos curtos e organizar isso de uma maneira que a gente não tenha tanto estresse. Quando a gente organiza a equipe nas squads, nos times, e a gente entende qual é a capacidade produtiva de cada time, a gente sabe que daquele time ali, eu não tenho como vender mais um serviço, eu não tenho como executar mais uma atividade. Então, para poder aumentar o volume de trabalho, eu preciso aumentar o volume de times, eu preciso criar novas squads. E quando a gente entende a capacidade produtiva do time, a gente respeita essa capacidade produtiva, a gente consegue trabalhar com menos estresse, a gente consegue trabalhar com menos com menos volume, né? As coisas elas ocorrem de uma maneira mais natural, mais otimizada. Essa é a proposta. Mais um outro aqui. Fluidez na comunicação, menos calor, mais valor. Isso aqui eu lembro que eu comentei para vocês, né? Tipo, a ideia de uma empresa que tem a cultura ágil, que utiliza o propósito, esses propósitos aqui, esses princípios, a gente tem a comunicação muito mais fluida, né? A gente tem uma comunicação muito mais natural. Se a gente for aí pensar em empresas que são mais tradicionais, existem algumas que, inclusive, definem, normatizam qual é o tipo de comunicador que as pessoas têm que usar. Não pode usar o WhatsApp, só pode usar um interno aqui de comunicação na empresa. Não pode usar o e-mail, tem que usar o tal do sistema lá de controle de tarefa. As squads, gente, tipo, os times dentro de uma empresa ágil, eles são autorregulamentáveis. Ou seja, eles definem, cada time, de acordo com o projeto que ele está executando, ele vai definir qual é o tipo de documento que eles vão usar, qual é o tipo de canal de comunicação que eles vão usar, onde é que eles vão armazenar os arquivos, como que eles vão fazer as apresentações, as reuniões, eles vão fazer presencial, eles vão fazer à distância, que tipo de sistema que vai ser utilizado nas reuniões, vai ser o Google Meet, vai ser o Zoom, tipo, as decisões, gente, elas sempre devem favorecer a comunicação, o que facilita a comunicação desse grupo, né, o que facilita a organização desse grupo, para dar agilidade, para dar andamento na execução dos projetos. Se eles são orientados para o resultado, né, eles vão definir as melhores ferramentas, os melhores caminhos para atingir esses resultados. Não se deve fazer aquilo que não gera valor para o projeto. Já falei sobre isso, tá? Então, tudo aquilo que é perfumaria, lá no escopo do projeto, a gente tem um trabalho de gestão de redes sociais. Lá no escopo do projeto, diz que a gente tem que fazer um relatório detalhado a cada 30 dias. Isso está gerando impacto mesmo no resultado, gente? Isso gera valor para o resultado do que o cliente está esperando? Não gera. Então, não precisa. Então, não tem que fazer. Mas está no escopo. Lembra que dos valores que o cara comentou ali, que eu também citei? Cara, mais do que o que está no escopo é o que vale a pena. O contrato para a gente, ele é um documento que normatiza o início do serviço, mas ele é volátil, ele tem que ser cocriado. No decorrer do serviço a gente pode mudar, não tem problema. Desde que isso faça com que o serviço seja melhor, né? Mais um aqui.
O melhor serviço nasce de times que se autorregulam. Imagina isso, gente. Você trabalhar numa equipe e a equipe define como que vai ser feito. Né? Aquilo que eu falei, qual que é o sistema, qual que é o tipo de comunicador, como que vão ser feitas as reuniões, aonde. Tipo, não é um chefe que define, não é uma definição institucional, tem que ser assim. Cara, se está todo mundo focado no resultado, o grupo tem que pensar, para atingir esse resultado, qual é o melhor jeito para a gente trabalhar? Não é o do jeito que o atendimento quer, não é o jeito que o patrão escolheu, é o jeito que o grupo entende que vai ser mais, que vai atingir mais resultado. Repensar, ajustar, melhorar faz parte da rotina. Então, aquela mesma ideia, tipo, trazer a ideia da refação, da correção, do ajuste como algo positivo dentro da empresa, né? Como dentro da agência. E não como um problema, né? A gente não pode reclamar. Errar é a oportunidade de chegar mais perto do resultado, mais perto daquilo que a gente está procurando. Essa é a dinâmica, né? Mas, enfim, gente, eu tentei mostrar para vocês aqui, talvez vocês, sei lá, sintam que é algo distante da realidade, algo que é distante da realidade de vocês. Não estava gravando, é isso? Não, tá gravando sim. Vocês estão escutando bem aí, gente? Tô ouvindo. Sim, parou de travar, professor. Não, beleza. Talvez vocês acreditem assim, não, mas isso aqui está muito distante da minha realidade, gente. Pessoal, tentem imaginar uma empresa num formato diferente, sabe? Talvez muitas das coisas que eu citei para vocês aqui são as reclamações que vocês têm no dia a dia, né? E mais do que isso, não é só o que a gente acha que é melhor, a gente tem que se colocar no lugar de quem contrata o serviço também, né? Mas, enfim, leiam mais sobre metodologias ágeis, leiam sobre o princípio, o propósito, procurem informações sobre, sei lá, como que uma agência de propaganda funciona dentro de um mindset ágil. Acho que é uma coisa legal. Discutam isso, levam isso para as agências que vocês trabalham, para as empresas que vocês trabalham. Proponham uma reflexão, e se a nossa empresa funcionasse assim? Né? Eu acho que isso é legal, sabe? Pensem sobre isso. Bom, eu mostrei para vocês o método cascata, né? De trabalho, aqui tentando mostrar para vocês mais na prática como isso funciona, né? Na dinâmica dos métodos ágeis, gente, a gente tem um framework, é tipo uma metodologia de como executar projetos. Dentro dessa metodologia, existe um tipo de metodologia que se chama Scrum. Alguém aqui já leu ou ouviu falar sobre isso, gente? Scrum? Alguém conhece aqui, já ouviu falar sobre isso? Diga alguma coisa aí no chat, por favor. Eu ouvi naquele podcast, mas Isso. eu não entendi porque eu não sabia o que era. Exatamente. Eu ia falar a mesma coisa. Não, perfeito. O Daniel trabalha numa empresa de tecnologia aí que funciona mais ou menos com o Scrum. O que acontece, gente? O Scrum é tipo um jeito de executar projeto, né? É um framework, é tipo assim, é uma receita de bolo, que segue a lógica das metodologias ágeis. Então, assim, naquela reunião que eu comentei para vocês, lá no início dos anos 2000, em que os caras estavam pensando modelos diferentes de como executar projetos mais focados em resultado, um dos caras que estavam lá, que é o principal, assim, que é o autor desse livro, inclusive aqui, é o Jeff Sutherland. Esse cara aqui é um dos caras que estavam naquela reunião, e ele criou na empresa dele e tal, esse modelo. É tipo assim, um jeito de executar projeto, né? Ao invés de a gente ter aquela estrutura básica de setores dentro da empresa, ele tem times que, nesses times tem papéis, né? Eu vou tentar explicar para vocês aqui de uma maneira mais genérica, até eu peço ajuda aí do colega ali, o Daniel, se ele quiser fazer um comentário depois sobre como é que funciona na empresa dele ali, a questão do Scrum, mas algumas agências já estão funcionando com Scrum, tá? Empresa de tecnologia, gente, empresa que desenvolve software, desenvolve sistema, desenvolve sites, muitas delas já adotam o Scrum desde o início, assim, desde a criação da empresa, elas usam o Scrum. Agências de propaganda nasceram, em essência, no modelo de cascata. Algumas empresas novas têm adotado esse modelo Scrum.
Mas assim, o que é o Scrum, então, né? Scrum é um framework. O que é um framework? É uma metodologia, é um jeito de fazer. Scrum é um jeito de fazer simples projetos complexos, né? É uma forma de executar com simplicidade projetos complexos. Aí, nesse livro aqui, eu vou até publicar para vocês esse livro ali, para vocês darem uma olhadinha lá no Classroom. Essa frase é de lá, inclusive. Tem um desenho que é mais ou menos assim, ó. O projeto, ele pode ser complexo, ele pode ser simples. A metodologia de execução para esse projeto pode ser complexo e pode ser simples. Quando eu tenho um projeto que ele é mais simples, assim, ó, eu tenho que, sei lá, fazer um trabalho de, sei lá, consertar um sapato, né? Cara, a princípio, consertar um sapato não tem muita opção, assim, né? Pensando num sapateiro. A metodologia para consertar esse sapato é quase sempre a mesma. Eu não entendo nada disso, mas, sei lá, o cara ele deve ter algumas ferramentas, deve ter algum tipo de material ali para poder corrigir o sapato. Ele tem uma metodologia simples, é um passo a passo, e ele é um projeto que, assim, essencialmente, é simples, né? Fazer arroz com feijão, cozinhar. Cara, cozinhar é uma coisa, a princípio, simples, é um passo a passo. A metodologia em si para fazer isso, eu não preciso de muita coisa, não preciso de muita tecnologia. Quando o projeto ele é simples e a metodologia, né, o resultado, né, o produto, ele é simples, a metodologia para fazer é simples, a melhor solução para fazer é o cascata. Porque aí a gente controla todas as variáveis, a gente ensina as pessoas como faz, cada uma faz uma etapa, a gente consegue produzir bastante. Mas quando o produto é complexo, e aí o produto de criatividade é complexo, o produto de tecnologia é complexo. Quando a metodologia, ela também é complexa, ou seja, poxa, na agência tem muita gente envolvida, tem muita possibilidade de dar merda, né? Quando acontece isso, gente, a gente tem um cenário de complexidade. Então, assim, a metodologia é complexa, o produto é complexo. Aí o Scrum, ele funciona um pouco melhor. Quando a gente tem quando tudo é complexo, né, que é o caso do caos aqui, ó, o projeto é complexo, a metodologia é complexa, não tem uma fórmula mágica. Mas, assim, o que acontece? O modelo cascata, ele funciona muito bem para esse tipo de execução mais simples. Num nível um pouco mais complexo, o Scrum funciona bem. Quando é uma situação altamente complexa, aí já é uma situação de um pouco mais de caos, talvez nem o Scrum resolva. Talvez a gente tenha que desenvolver algum outro tipo, teria que implementar algum outro tipo de framework. Mas eu diria que, assim, ele é um jeito um pouco mais saudável para a gente poder executar os projetos que a gente costuma fazer, assim, que envolvem mais pessoas, que envolvem mais variáveis, que o resultado final não está muito claro, né? Aí o Scrum nasce como alternativa. Na lógica, quando a gente vai ver lá o cascata, tá, o que muda, né, do modelo Scrum para o modelo cascata, em essência, assim. Primeiro, a gente tenta dividir a entrega do projeto em sprints, em etapas. Tá? Essas etapas, elas vão sendo entregues, e assim, entregar em etapa não significa entregar pela metade, é entregar funcionando de uma primeira maneira, né? Então, eu tenho que fazer um spot de rádio, cara, eu tenho que fazer um jingle, vamos fazer na primeira entrega daqui 15 dias, a gente vai entregar um monstro para o cliente, vai entregar uma primeira versão, assim, feita à mão mesmo, com tocado no violão lá na agência, com a música cantada por alguém que canta muito mal, mas é o primeiro jingle. O cara vai escutar. Não, agora, cara, eu gostei disso, mas eu acho que a gente podia fazer isso e aquilo. Aí tem a segunda entrega, um pouco mais elaborada, e assim vai indo, ao invés de fazer em 2 dias, ao invés de fazer em um mês tudo, em 15 dias tudo, a gente vai entregando aos poucos. E assim, o cliente, ele faz parte do processo, ele interage no decorrer do processo. Ele está junto no briefing, às vezes ele se envolve no planejamento, ele está junto na apresentação da primeira versão, então a gente vai entregando para ele as etapas e ele vai se envolvendo. Isso cria vínculo.
Esse tipo de solução, gente, uma das coisas mais legais do efeito desse tipo de metodologia é que, no final, o cliente se sente responsável pela solução. Se o cara participa dos processos, ele vai acompanhando o desenvolvimento disso. A gente não perde esse relacionamento. No final, quando a gente tem a versão final do trabalho, ele não precisa aprovar, porque ele fez com a gente. E só o fato dele não precisar aprovar uma coisa que ele não participou já é uma redução de estresse gigantesco dentro de uma agência, dentro de uma empresa de tecnologia, por exemplo. Tá? Mas, assim, todas as etapas, briefing, plano, produção, apresentação, todas elas acontecem. Mas elas acontecem com mais pressão e elas acontecem mais vezes. Né? Então, na lógica, de maneira geral, assim, o Scrum, ele funciona assim. Só que é legal vocês conhecerem alguns nomes, alguns personagens, como que cada um atua dentro dessa lógica. Se vocês curtirem, se isso aqui fizer sentido para vocês, eu recomendo muito que vocês deem uma lida naquele livro, tá? Nesse livro que eu mostrei aqui para vocês. Acho que vale a pena, assim. É um livro que é gratuito, ele está disponível na internet, a versão PDF, e ele é muito esclarecedor, assim, de como é que as coisas funcionam. Buenas. Então, o que são esses personagens? O que são essas etapas que a gente está comentando? Então, 3 pilares que dependem para a existência de um método, né, dessa execução, dessa metodologia, desse framework Scrum dentro de uma empresa. Primeiro, transparência. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas empresas em que as pessoas não sabem o que os colegas estão fazendo. Tipo assim, se eu trabalho numa squad, eu estou num grupo, executando um projeto, eu preciso saber o que meu colega está fazendo. O meu colega precisa saber o que eu estou fazendo. A gente precisa saber como que cada um está executando. Se deu algum erro no trabalho do outro, eu preciso saber. Às vezes o erro do outro, pintou uma merda lá no trabalho do meu colega. Saber que deu uma merda lá já é uma oportunidade para mim não errar. Então, o trabalho é muito mais transparente. O cliente sabe o que todo mundo está fazendo. E aí tem alguns sistemas que a gente utiliza hoje para controle, como, por exemplo, o Run-It, o Basecamp, que são alguns sistemas de controle de atividade que o cliente pode estar dentro desses sistemas. E ele pode saber, o Ciro está fazendo tal coisa, a Vanessa está fazendo tal coisa, uma prévia do trabalho está aqui. Né? Tentar fazer com que a produção ele não seja um tabu, não seja uma caixa preta, sabe? O processo é mais transparente. Controle 360. Eu estou controlando o trabalho do colega, o colega está controlando o meu trabalho. E quando eu falo controle, não é sentido de, tipo, eu mando em ti. Mas, cara, tá tudo sob controle. Tu tá fazendo, eu tô curtindo, tá legal. E eu recebi um feedback da mesma maneira também. Né? A adaptação, que é aquilo que eu já falei várias vezes na aula de hoje. Né? Tipo, mudar, transformar, refazer, faz parte do processo. Ele é o DNA para funcionar um modelo de trabalho nesse sentido. Então, pilares, tá? Papéis. Então, dentro da estrutura do Scrum, a gente tem, tipo, alguns personagens. A gente tem o cara que a gente chama de Product Owner. O que é o Product Owner? Ele seria o equivalente ao CS, ao Customer Success. Ele é o cara que ele é o ponto de contato entre o cliente que tem a demanda e a equipe, a squad, né, o time que está operando esse projeto. Ele é a interface, ele é o responsável pelo produto, ele é o responsável pela solução final. E ele administra, de alguma maneira, o relacionamento, né, da empresa, da agência com o cliente. Scrum Master. O que é o Scrum Master? O Scrum Master, ele é um planejador, mas ele não é só aquele planejador clássico que fica pensando. Ele é um planejador que também bota a mão na massa. Ele também executa. Ele também está envolvido em alguma atividade do projeto. E mais do que isso, ele é um planejador que a gente chama de facilitador. Ou seja, além de ele dar as diretrizes do que tem que ser feito, ele é responsável por reconhecer os obstáculos. O que está impedindo da gente atingir mais resultado? Então, ele é responsável por reduzir o número de obstáculos que está gerando conflito. Ele precisa, assim, cara, o meu colega aqui, que está fazendo o texto, ele não está conseguindo executar o projeto, a atividade dele, porque o cliente não está dando uma informação específica. Cara, vamos atrás do cliente. O cliente não tem, vamos descobrir. Tipo assim, ele é responsável por preencher as lacunas.
por resolver problemas que podem estar impedindo o resultado da empresa. E aí tem a equipe de desenvolvimento. No caso das empresas de tecnologia, são os desenvolvedores. Mas numa agência, é o design, é o cara da mídia, é o cara da redação. Então, essencialmente, a gente tem 3 papéis. E percebam, basicamente, é o atendimento, o planejador e a equipe de operação. Cada célula, cada squad tem esse time. Então, olha a diferença do que a gente costuma ver por aí. Hoje, quando a gente vê numa agência clássica, a gente tem um profissional de atendimento. Esse profissional de atendimento, ele atende um monte de conta, e eu tenho um monte de setor. Eu não tenho uma responsabilização pelo resultado. Quando eu crio squads, eu tenho vários atendimentos. Cada squad também tem um planner, e esse planner também faz alguma coisa. Não é um cara que é só planner, ele é planner e é design, ele é planner e é redator, ele é planner e é... Entende? Ele tem, assim, ele é multifacetado, mas cada squad tem uma equipe de operação, de plano, e cada squad tem funções, essa é a palavra, não é uma pessoa responsável. Cada squad tem funções de CS, de planner e de operação. E esse grupo, ele está focado em clientes específicos, que tenham capacidade, e que essa squad tem capacidade produtiva de entregar o serviço. Cara, isso aqui é botar de cabeça para baixo a agência. É um modelo completamente diferente de execução de projeto, né? É como se a gente tivesse vários times focados em alguns produtos. E aí, dentro desse modelo do Scrum, a gente tem eventos, tá? Que eventos são esses? Então, tipo, planning. O que é o planning? Planning é um primeiro momento em que a gente tem ali uma análise. O que o cliente precisa, onde é que a gente tem que chegar, qual que é o produto que a gente tem que entregar, né? Normalmente, o planning é um trabalho que está muito relacionado com a avaliação do Product Owner, com o Scrum Master. Às vezes, a equipe de desenvolvimento também trabalha nesse planejamento. Mas é um planejamento mais simples, é uma coisa mais curta, é uma coisa mais objetiva. Aí a gente tem as sprints. As sprints são assim, depois que a gente tem o planejamento, a gente define as tarefas, a gente tem a execução. As sprints são pequenas etapas do trabalho que a gente quebra para poder executar um determinado produto. A daily são reuniões diárias da squad, mas assim, são reuniões muito rápidas. Basicamente, toda a equipe da Squad tem que responder 3 perguntas. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? Aqui tá errado. O que eu fiz ontem? O que eu vou fazer hoje? E qual é o impedimento, né? Eu tenho alguma coisa que está me atrapalhando? Tem alguma coisa que está infringindo no meu resultado? Então, um papo dessa Squad de 5, 7 pessoas, em que cada um troca a sua experiência e meio que faz um review, assim, do qual é a situação de trabalho de cada um. Isso tem a ver com aquela transparência que eu citei agora há pouco, né? Quando um projeto é transparente, todo mundo sabe que tem envolvimento. E aí, aquele colega, sabe, que é mais deitadão, aquele cara que não produz, num modelo de trabalho assim, gente, focado no resultado, com as dailies, com a definição das sprints, a squad não vai aceitar o cara improdutivo. O cara improdutivo vai acabar saindo naturalmente. Na montagem da squad, se ele contribui negativamente para o resultado, ele vai ser naturalmente excluso. E aí a gente também tem um processo aí de captação de pessoas que são mais produtivas. O Sprint Review, gente, é um outro evento que, assim, cada sprint tem um tempo para ser executado e tem um objetivo de entregar um pedaço, né? No final desse sprint, existe tipo uma avaliação de desempenho, né? Uma avaliação das entregas. Cara, e aí, conseguimos atingir? O que faltou? O que não faltou? Dimensionamos errado? Quais são os pontos positivos da nossa entrega? Quais são os pontos negativos da nossa entrega? Né? É isso aí. E aí a gente tem os artefatos. O que são os artefatos? A gente tem o Product Backlog. O que é isso aqui? É o projeto.
Então, quando é feito o planejamento lá pela equipe, a equipe, ela organiza uma espécie de um projeto, assim. Então, tudo que a gente tem que fazer para poder resolver esse problema. E existe o Sprint Backlog. O que é o Sprint Backlog? É o conjunto de tarefas do projeto que vai ser executado naquele primeiro sprint, naquela primeira etapa. Então, eu coloquei aqui separado para vocês, gente, artefatos, os eventos, os atores, mas é legal vocês tentarem enxergar isso funcionando aqui, né? Eu tenho a definição do Product Backlog, então tudo que tem que ser feito, eu tenho a definição do sprint, os sprints são as etapas. Isso aqui ocorre a cada 15 dias, o cliente está interagindo com a gente, todo dia tem reunião da equipe para avaliar aquelas 3 perguntas que eu comentei para vocês. No final de cada sprint eu tenho avaliação. Então, cara, é uma coisa completamente diferente daquilo que vocês talvez estejam acostumados aí a vivenciar dentro das agências. Mas é um novo modelo de operação de serviços e que tem chegado com muita força nas agências de propaganda, nas empresas de marketing, nas empresas de tecnologia, já é uma realidade. Mas é mais ou menos isso. Gente, cadê o colega ali que trabalha com isso? Daniel, tem algum relato aí para te dar, cara, sobre como é que é a tua experiência aí trabalhando com Scrum? Tem a ver com o que eu expliquei? Tem alguma coisa que gostaria de contribuir? Pode falar aí, fica à vontade, tá? Tranquilo, cara, fica à vontade. Eu acho que é legal tu dar o teu relato aí, fica à vontade. Gente, nesse processo aqui, para poder organizar todas as tarefas, para poder ficar transparente, olha só, tipo, todo mundo saber o que está sendo feito, né? Todo mundo poder controlar o trabalho de todo mundo, o projeto ir se adaptando de acordo com a execução. Esse tipo de necessidade, esse tipo de personagem, né? Ele cai como uma luva com o modelo de Kanban. A Kanban, quem é que usa Kanban aí para fazer as suas atividades, alguém aí usa Kanban na empresa, gente? Quem é que usa Kanban aí, o modelo Kanban na empresa para organizar a tarefa? Alô? Fala aí, Daniel, tô te escutando, cara, a gente também tá te escutando. Beleza. Então, eu trabalho na parte financeira, eu trabalho dentro de um banco. No banco? No banco a gente trabalha muito com isso, e eu também tenho uma outra empresa que eu sou dono, que também nós trabalhamos muito com Scrum, só no banco, geralmente, dependendo do projeto ali, sua estrutura um pouquinho muda, na questão que alguns projetos ali, o PO também é o Scrum Master, em alguns projetos, em outros não. Em outros tem a divisão, realmente tem, dependendo da complexidade do projeto. Depende da complexidade. Perfeito, cara. E olha que interessante que o Daniel comentou agora. Tipo assim, a empresa, ela tem uma estrutura, mas ela executa projetos nessas squads, né? Então, a gente tem uma determinada demanda. Então, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal vai executar esse projeto. Então, se monta uma equipe, se monta uma squad a partir da necessidade do projeto. E dependendo da complexidade do projeto, a gente tem, de repente, uma equipe com mais pessoas, com menos pessoas. A gente tem a divisão ali do PO com o Scrum Master, ou não, é uma pessoa só que assume tudo. Então, é uma coisa muito orgânica. Não é aquela definição de organizacional, assim, de estrutura organizacional engessada, né? Eu tenho o gerente, aí o gerente tem o supervisor, aí o supervisor tem o analista. Não é isso, sabe? É um processo completamente distinto. Bem bacana, até porque, por exemplo, no nosso caso, que de repente nas agências é um pouco diferente, mas o banco, ele tem vários produtos, só que nenhum produto tem um fim, né? Nenhum produto acabou. Então, a gente nunca tem, dentro do projeto, um backlog. Nós geralmente temos um backlog meio geral, assim, para cada time, assim. Então, ali só isso que muda um pouquinho, de repente,
Entendi. metodologia em tecnologia, mas funciona muito bem, até muitas vezes, como aconteceu, não sei se vocês ficaram sabendo do Pix, né? O Pix foi uma loucura para os bancos. Então, tipo, eu estava cada pouco em um time diferente. Então, isso é bem interessante usando essa metodologia que tu consegue realmente ajudar os outros times quando estão com dificuldades ali e tal. Então, é bem interessante isso também. Perfeito. Legal, cara. Muito legal. E aí, cara, não sei que banco que tu trabalha, tá? Não sei se tu pode falar, mas o banco, gente, é uma estrutura empresarial antiga, né? A gente tem aí alguns bancos que são mais modernos e tal, que são mais contemporâneos, mas, poxa, se um banco que é um modelo de negócio super antigo, uma empresa super tradicional, está começando a implementar uma dinâmica de execução de projeto na linha de Scrum, começa a enxergar, tipo, metodologias ágeis como um objetivo, talvez não é algo que está completamente implementado na empresa, mas é um olhar, é um olhar que se tem para um futuro daquela empresa, de repente orientado para essas características de atuação. Se um banco está fazendo isso, vocês imaginem a necessidade da gente poder fazer essa virada nas agências. E isso depende de você, sabe, gente? Eu não estou aqui dando um curso de Scrum, mas é uma coisa que vocês poderiam fazer. Eu não estou aqui dando um curso sobre metodologias ágeis, mas é uma coisa que vocês poderiam procurar. E quando vocês criarem a empresa de vocês, quando vocês se envolverem na gestão das empresas que vocês trabalham, vocês também deveriam buscar, sabe, defender essa bandeira, porque eu entendo que é uma solução de execução de serviço, de prestação de serviço, gente, que é, que é mais humana, que está mais próxima daquele nosso desejo de uma empresa que valoriza a comunicação, que estimula o melhor, a meritocracia, que não perde tempo com o que não precisa, que é menos onerosa, que é menos engessada. Esse tipo de empresa, ela não existe, ela não tem como se manter nesses processos diferentes aqui. Professor, eu trabalho na Unicred, que eu acho que o pessoal deve conhecer, que é o banco da Unimed, Claro. E trabalho também na Ailus. A Ailus é um banco aqui famoso de Santa Catarina, que eu moro atualmente em Florianópolis. Aí aqui tem a Ailus, eu trabalho nesses dois bancos. Eu acho muito interessante nessa metodologia a parte das daily, porque as daily, muitas vezes, não sei se no caso do pessoal também ocorre, mas muitas vezes no meu ramo, é uma outra pessoa, uma outra equipe que está dificultando o meu trabalho. Perfeito. E se fosse via outra metodologia, de repente, ia acabar sempre sobrando para mim, não para essa outra equipe. Daí, com isso, eu consigo expor para o Scrum Master e para o PO que eu estou com dificuldade, que eu estou com problemas ali que não é problema meu. Então, Perfeito. isso é bastante também. E aí aqui a gente tem a ideia do, poxa, a pessoa ela tem um problema, e aquele problema tem a ver com um requisito, tem a ver com uma necessidade de uma outra squad, de um outro time. E, bom, eu não posso perder tempo tendo que resolver um problema lá na outra squad. Eu tenho o papel ali do Scrum Master, do PO, como o cara que é responsável por resolver essas questões. Então, ele dentro do papel dele, existe essas articulações de tentar ir lá na outra squad, de entender o que está acontecendo, tentar resolver, explicar a situação, e enquanto o outro colega está lá trabalhando, está lá focado nas atividades que ele tem que estar focado. Então, isso também evita ruído de comunicação. É muita gente reclamando de muita gente, envolvido em muitos lugares. Quando existem esses papéis mais claros, a tendência é que a gente consiga trabalhar de uma forma mais otimizada. Mas beleza, obrigado aí pelo teu relato, cara. Beleza. Aqui eu estou tentando explicar para o pessoal isso e, tipo, na real, as agências, muitas delas ainda não adotaram esse modelo, né? E como a gente está acostumado a trabalhar no modelo cascata, às vezes a gente começa a pensar que isso é impossível, né, de implementar no nosso modelo de negócio. Gente, o Kanban é uma ferramenta que casa muito bem com as metodologias ágeis,
e que casa muito bem com o Scrum. Tá? O Kanban, ele responde algumas necessidades do Scrum, como a questão da transparência, a flexibilidade ali na execução do projeto, né? E trabalhar otimizado. É uma metodologia, é um framework de trabalho que nasceu na indústria japonesa, lá da Toyota, né? Eles tinham, em vez de ter aquele tipo de linha de produção clássica que a gente conhece na produção de carros, eles tinham um modelo de produção que era um pouquinho diferente, assim, que eles tinham, esse aqui era o quadro, né, hoje a gente tem lá o Trello, esse aqui, tipo, é a origem do Trello, eram uns painéis em que tinham fichas, essas fichas, cada ficha tinha uma espécie de uma tarefa, então, ao invés do funcionário ficar esperando na fila, chegar na fila lá na esteira, né, uma determinada peça, e ele trabalhar em cima daquela peça e passar para o próximo funcionário na outra peça, ao invés de ele ficar esperando na estação dele, todos os funcionários, eles tinham mais capacidade de fazer mais do que só um tipo de operação. E o quadro, ele apresentava o cenário de tudo que tinha que ser feito. Então, ele ia até o quadro para reconhecer um trabalho que tinha que ser feito, ele pegava aquela tarefa, ele colocava num outro lugar do quadro, num trabalho que estava sendo realizado, e aí, quando ele finalizava, ele colocava o quadro, né, o cartão, de finalizado. Isso fazia com que todo mundo soubesse aonde que estava mais, onde é que tinha um gargalo, né? Quando a gente tem esse painel, né, com essas características, se a pessoa ela acessa o Kanban, ela sabe assim, cara, a gente está produzindo pouco porque tem muito trabalho alocado aqui em uma determinado tipo de atividade. Se a gente se concentrar mais e dar um gás aqui, daqui a pouco a gente vai reduzir esse volume de trabalho e a gente vai aumentar do outro lado. E aí a gente vai conseguir avançar o processo. Então, ele serve mais ou menos para isso, assim, de a gente enxergar, de a gente poder entender a responsabilidade de cada um, sim, mas também ajudar o colega que está sobrecarregado. Todo mundo faz tudo, né? Não é, design é só o fulano de tal, redação é só o fulano de tal. Não, a gente precisa ser mais versátil e atuar não naquilo que a gente não só naquela especificidade que a gente atua, mas acima de tudo a gente atuar naquilo que é mais importante para a gente atingir o resultado que a gente está procurando. Então, Kanban é uma palavra japonesa que tem a ver com cartão, né? É um método de programação da produção. A gente vai organizar a produção, né, dentro dessa estrutura. Ela tem uma característica muito visual, então a ideia é que a gente consiga entrar num lugar e enxergar o todo, né? Normalmente, esse Kanban, ele é organizado em etapas, então a gente tem etapas que tem que ser executadas ali no projeto. Serve, então, para operar com agilidade, com mais flexibilidade, com mais transparência, dar uma visão geral para a squad sobre tudo que está sendo feito, quais são os gargalos que estão fazendo com que esse trabalho seja mais demorado, que ele não esteja chegando no resultado final, reduzir a sobrecarga de algumas pessoas, então a gente quer distribuir melhor, né, as atividades entre o time, entre a squad, reduzir perdas, né, trabalhos que são feitos que não vão levar a lugar nenhum. Então, tudo isso é um pouco do objetivo, né, da squad. Mas, assim, uma das coisas mais importantes quando a gente monta um Kanban, gente, uma das coisas mais importantes quando a gente monta o Kanban é entender um pouco a lógica do Kanban, né? Então, por exemplo, eu estou aqui, um registro bem grosseiro, assim, né, de um Kanban. Mas só para vocês entenderem, né, mais ou menos a lógica dentro de uma agência de propaganda, como isso pode funcionar. Então, vocês imaginem que a gente tem um quadro, tá? Esse aqui é um exemplo de um quadro. E esse quadro, ele tem a ver com um projeto. Então, o projeto que a gente está realizando aqui é uma campanha de Black Friday. Vamos supor que seja isso. Essa campanha de Black Friday, ela foi reconhecida lá pelo CS, e ela foi trazida como demanda lá para dentro da Squad. E aí, a gente esmiuça todas as ações, todas as atividades, todas as tarefas que envolvem a realização dessa campanha de Black Friday.
Todas essas tarefas, elas vão ser organizadas no backlog, que é tipo a primeira guia desse quadro. Então, todas as tarefas que precisam ser realizadas. O Scrum Master, ou seja, o Planner, ele vai pegar tudo que tem no backlog e ele vai dar priorização, né? O que dessas tarefas é mais importante para a gente fazer, o que a gente tem que resolver primeiro, o que a gente tem que resolver depois. E ele vai dar uma ordem, assim, hierárquica, como se fosse colocando as tarefas que são mais importantes em cima, as tarefas que são menos importantes embaixo. Na reunião do sprint, né, nessa primeira etapa do trabalho, o grupo ele vai se reunir e vai definir, bom, o que a gente vai entregar nesses primeiros 15 dias, nessa primeira semana? A gente vai entregar isso, aquilo. Ali já é uma definição da hierarquização das tarefas, que vão estar no backlog. Dependendo do tamanho da squad, dependendo do tamanho do time, gente, a gente tem uma capacidade produtiva. Então, percebam que está vermelhinho ali, ó, 5 tarefas, 2 tarefas. Por que isso é interessante da gente definir uma capacidade de produção? Porque o Kanban, ele é um processo produtivo puxado. O que eu quero dizer com isso? Está tudo dentro do backlog. A gente vai colocar em cima aquilo que a gente vai fazer primeiro, a gente vai colocar embaixo aquilo que vai fazer depois. As pessoas, elas vão pegar um cartão e elas vão arrastar o cartão do por fazer. Só que tem que ter um limite aqui de capacidade produtiva. Porque tudo a gente tem que fazer. Né? Todas as atividades do backlog, a gente em um momento vai fazer. Então, a gente não pode arrastar tudo por fazer ao mesmo tempo. A gente tem que hierarquizar. Então, a gente vai arrastar para o por fazer primeiro aquelas tarefas que são mais hierarquicamente importantes para cumprir o nosso objetivo da primeira sprint. E aí as pessoas que fazem parte dessa squad vão arrastar para o fazendo. Né? Vamos supor que são 4 pessoas, a gente vai ter lá 4 tarefas em vez de 2. Aqui eu coloquei só 2, só para vocês entenderem. Quando a gente arrastar essas 4 tarefas para o fazendo, vai abrir 5 espaços na tarefa por fazer. E aí o Scrum Master vai arrastar 5 tarefas no por fazer. Então, assim, a gente vai puxando a demanda, a gente vai alocando a demanda. E é por isso, gente, que a gente, quando a gente consegue criar essas regras aqui do volume de tarefas por quadro, a gente não se sente tão sobrecarregado. Porque a gente sabe que essas tarefas, elas vão acontecer, elas têm um volume específico para acontecer. E só vai chegar uma nova tarefa no por fazer se liberar um espaço no fazendo, que é uma tarefa que foi finalizada. Então, ela é uma demanda puxada. Né? Então, ok, foi concluído um fazendo, bom, então eu tenho como puxar mais um do por fazer. E aí eu tenho como puxar mais um ali do backlog. E aí vai reduzindo o número de tarefas. E a equipe, ela tem que enxergar esse cenário. Ela tem que enxergar essas regras, né? Quando essas regras elas ficam claras e o quadro ele funciona da maneira correta, as pessoas sentem que o trabalho está sendo produzido, que o negócio está andando, e não que tem um monte de coisa para fazer e eu não sei o que eu faço primeiro. Então percebam que o planner aqui ele não é o atendimento no sentido de ficar controlando o prazo, esse tipo de coisa, não é isso. Mas ele tem um papel de hierarquizar as atividades. Não é só de dizer o que a gente tem que fazer, mas é o que a gente vai fazer primeiro, o que a gente vai fazer depois, né? De dar uma orientação, de conduzir um processo de avaliação ali dos sprints. Nesses primeiros 15 dias, o que a gente conseguiu produzir? Deu certo, não deu? O que está faltando? Né? É isso. Professor, um negócio que muda no nosso caso ali, no Kanban, ali, quando nós definimos na sprint o que vamos fazer, a gente coloca, não é em ordem, assim, nós colocamos números de priorização e o tempo gastos, a expectativa de gasto. Aí ele já, para o PO com o tempo saber mais ou menos quanto cada tarefa gasta de tempo. Então, no nosso caso, a gente coloca, nós usamos alguns softwares, tipo Jira, que é um pouquinho ali tu consegue ali colocar um tempo, a expectativa de tempo e a expectativa de esforço que tu vai gastar. Perfeito. Existem alguns sistemas, né, gente? Tipo, o sistema mais simplão, assim, para poder fazer uma organização em Kanban é o Trello. O Trello é um sistema gratuito que a gente consegue ali criar o backlog, fazer
Deixa eu ver se eu consigo acessar o meu aqui. Não sei se vai dar, gente. Eu vou tentar. O jeito mais fácil de fazer não tô com a senha certa aqui. Que merda. É tendo o Trello. O Trello ele já nos oferece alguns recursos de organização dos projetos. Vamos ver se vai abrir. Abriu um pedaço, gente. Tipo, o que eu queria mostrar para vocês, que era um projeto que eu estou desenvolvendo aqui. Tá mais certinho, não tá aqui. Mas, assim, o backlog, tudo que tem que ser feito, fazer na pauta, né? Tudo que tá. Isso aqui é um exemplo de um Trello que está mal organizado, tá? Mas só para vocês entenderem, olha só. O backlog é tudo que a gente tem que fazer. O fazer na pauta é a prioridade. Fazer em breve é tipo, tá na pauta, mas ele está mais próximo de ser executado. Fazer urgente seriam as atividades que estão sendo executadas essa semana. Fazendo é o que as pessoas estão fazendo, né? E aí a gente tem lá atividade de rotina, também tem algumas coisas que as pessoas estão fazendo sempre, né? Finalizado, aguardando retorno. Aqui, gente, a gente tem um problema de Scrum Master. É tipo, o Planner não está trabalhando direito, então vocês estão vendo que o Trello está bagunçado. Quando a gente tem alguém atento ali à situação, se a dele está sendo feita certinho, o Trello começa a ficar mais organizado. Eu não tenho nenhum exemplo para mostrar aqui para vocês agora. Mas essa divisão por etapas é o mínimo, tá? Mas isso que o colega trouxe ali agora, o Daniel falou, que tem alguns sistemas que a gente utiliza, como, por exemplo, tem o Toggle, que é um que eu já usei, tem o Basecamp, tem o RunRunit, que são sistemas que são bem mais robustos, são muito mais completos do que esse daqui do Trello, e que nos oferece alguns recursos, como, por exemplo, mensurar o tempo de execução de cada atividade. Então, sei lá, tem um tipo de tarefa lá que é criar o blog post, né? Fazer um post nas redes sociais. A gente sabe que, sei lá, aquela tarefa demora 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, né? Esses sistemas, eles começam a contabilizar o volume de horas que a gente dedica de cada tipo de trabalho, e aí tem alguns sistemas que tem um reloginho, que a pessoa fica rodando aquele reloginho e tal, a ponto do próprio sistema nos apresentar a capacidade produtiva. Então, a gente começa a ter uma noção, assim, com essa squad aqui, considerando o volume de trabalho que tem que ser feito e as tarefas que precisam ser feitas, a gente precisa de um determinado volume de tempo para executar o projeto. Então, esses sistemas começam a criar uma espécie de uma inteligência sobre a nossa capacidade produtiva, evitando que a equipe fique tão estressada, evitando que a gente não perca tanto tempo num trabalho que, de repente, não tem tanto impacto no resultado. Enfim, ele nos gera indicadores, né? Nos gera indicadores. E nos ajudam também na priorização da própria atividade. Dependendo, existem algumas atividades que, se ela estiver sendo feita por 1, 2, 3 pessoas, essa atividade, ela impossibilita que outras tarefas sejam realizadas no mesmo dia. Então, o fazendo hoje, aqui que eu coloquei 2 tarefas, dependendo da complexidade da tarefa, eu só posso fazer 1. Dependendo da complexidade da tarefa, dá para fazer 5. Então, esses sistemas, como o RunRunit, por exemplo, ele nos oferece a possibilidade de ter um pouco mais de informação sobre a operação dos serviços dentro da agência. Isso facilita bastante o nosso trabalho, o controle das nossas atividades, a organização dos profissionais, e assim por diante. Então, sistemas que são utilizados hoje nas agências, né? Então, o mais simples, que a maioria das agências usam, é o Trello. Só que o Trello, basicamente, é um Kanban com os cartões, né? Tem uma versão dele paga, que tem um pouco mais de recurso, mas é um sistema muito, muito simplão, assim, muito carente de recursos. A gente tem o Kanban Flow, que é um outro tipo de Kanban que também tem disponível na internet, aí que a gente pode utilizar. Esse também é mais ou menos igual ao Trello, nada muito diferente. Também tem disponível. O RunRunit, esse já é um sistema mais completo. Esse aqui a gente já tem
o controle de horas, a gente consegue dividir, sei lá, no Run a gente consegue dividir as squads, a gente consegue alocar a gente tem a inteligência do tempo das atividades, a gente consegue entender a capacidade produtiva de cada time. Então, esse aqui já é um sistema muito mais robusto, né? O Basecamp também é um modelo semelhante ao Run. Esse aqui eu também já utilizei. A gente tem uma visão do projeto, um quadro Kanban, a gente pode fazer um gráfico de Gantt de cada um dos projetos para saber quais são os momentos que a equipe vai estar mais estressada, quais são os momentos que a equipe vai estar mais tranquila. Então, são serviços, gente, são sistemas que contribuem no controle nas atividades e nessa implementação aí desse novo jeito, né, de executar serviços, Bem, pessoal, já é quase 10 horas, eu vou dar continuidade no conteúdo na próxima aula, tá? Mas me diga um pouco aí, Asana. Ah, legal, gente. Asana é tipo Run, tá? Vocês gostam do Asana aí, Vinícius e Vinícius? Faz um comentário aí o que tu curte, o que tu não curte. Quem é que usa alguma outra coisa diferente do Asana, hein? Tem quadro Kanban lá no Asana? Como é que é a organização do painel? Professor, lá no meu caso, nós usamos dois, que é o Gira, só que o Gira é integrado com as coisas da TI mesmo, Gira daí com J. Ah, tá. Eu já vi propaganda disso no YouTube. É muito bom ele também é integrado com Figma, não sei se a galera... Esse Monday aqui também é um tipo Asana, que também é bem utilizado, tá? Esse que tá aqui do anúncio aqui embaixo. Devem ser concorrentes, né? Mas esse aqui eu nunca tinha conhecido. Esse eu não conheço. Deve ser mais utilizado pelas empresas de tecnologia, pelo jeito. Isso, daí nós também usamos o Azure, que é da Microsoft, que também dá para... Só que também é mais para tecnologia, porque ele integra com outras coisas, mas ele também tem toda essa parte aí que tu consegue fazer também. Não, legal. Massa. Bem legal. O Vinícius colocou ali, consegue visualizar ele através das semanas e controlar a pauta de uma forma bem interativa. O Asana é bem parecido com o Monday, sim, todos eles são muito parecidos, gente. Eu lembro que há uns 5, 6 anos atrás, assim, existia um sistema que era o mais utilizado nas agências, que era o Publi. Aquele sistema era uma merda, ele era horrível, assim, as maiores agências usavam aquele sistema, mas ele não tinha usabilidade, ele não tinha muita lógica, ele exigia, assim, toda a dinâmica do sistema, ele era construído através de uma definição, assim, de um briefing da gestão, então ele era muito pautado naquilo que o chefe queria, né, que o dono da empresa, como ele queria que a empresa funcionasse, do que como que a empresa precisaria funcionar de fato. E eu lembro que ele era muito odiado, assim, pelos publicitários. E aí começaram a surgir alguns novos, né? O Run eu acho que é o mais utilizado hoje nas agências, mas o Run, o Asana e o Monday provavelmente são sistemas que porventura vocês vão ter acesso e vão ter que utilizar quando vocês estiverem trabalhando em alguma empresa de publicidade, de marketing. Inclusive, eu sugeriria que vocês tentassem se cadastrar e utilizar esse sistema, sabe? Todos eles têm versões gratuitas, assim, para te aprender a usar, para te aprender a mexer. Eu, hoje, não tenho usado nenhum. Mas não é porque eu não quero. É porque a gente usava um e a gente resolveu trocar e a gente está escolhendo um novo, assim, então a gente está num processo de transição. Que
provavelmente nos próximos, sei lá, 30 dias a gente vai utilizar um outro. A gente utilizava o Run It e a gente está pensando em mudar para o Asana ou para o Monday, a gente está definindo ainda. Mas é isso. Mas a gente trocou não porque a gente não gosta do sistema, mas por uma questão de custo, assim. Começou a ficar um pouco fora do orçamento, o que a gente estava usando. Pessoal, assim, o que vocês podem me dizer aí, gente? Tipo, é muito confuso essa história de Agile, de metodologias ágeis, do CS. Vocês estão conseguindo, tipo, aprender alguma coisa diferente, gente, nessas últimas aulas que a gente teve aí? Eu preciso desse feedback preciso desse feedback de vocês, porque, assim, atendimento por si só, galera, a gente poderia estar tratando aqui aquele beabá, né? O que é o atendimento, o que o atendimento faz, briefing. Eu achei que era importante vocês conhecerem alguma coisa diferente. É por isso que eu estou falando sobre essas coisas, sabe? Mas eu queria também saber se isso faz sentido para vocês, se vocês conseguem identificar alguma coisa na realidade de vocês que poderia ser diferente. Me deem um feedback aí, gente. Conversa comigo. Não? Eu tô achando bem, pelo menos nas empresas que eu passei, tanto de tecnologia, tanto as agências, elas usavam essas questões, né? Eu trabalhei em uma agência de startup, nós já usava esses conceitos, eu acho que é bem, não sei se o pessoal nas empresas atuais aí em Passo Fundo eles usam, mas eu acho que está sendo bem legal a disciplina vendo esses conceitos aí. Mas, Daniel, não sei se tu chegou a assistir os vídeos, né, cara? Dá uma conferida nos vídeos das outras aulas lá, até para poder ter um contexto aí, né? Tu acabou pegando o barco no meio do caminho. Eu acho que, principalmente a aula de CS, eu acho que é uma coisa legal de tu dar uma olhadinha. Pois é, Vinícius, é uma coisa de futuro, né? Mas é o futuro do nosso mercado, porque tem muita agência por aí, gente, tem muita empresa por aí que já está voando nesse sentido, tá? E assim, Tati, os gestores de vocês, tá? Eu não sei se vocês têm chefes, assim, mais cabeça aberta, mas tem muitos gestores que não entendem essas coisas, que vivem reclamando que a agência tem problema, que a agência está cheia de conflitos, mas não estuda essas novas metodologias, esses novos jeitos de trabalhar, e ficam insistindo sempre no mesmo erro, sabe? Botando sempre a culpa no cliente, dizendo que aí tem um indicador assim que é muito muito claro quando a agência ela tem problemas graves de processo. Primeiro, a agência reclama muito de cliente. Segundo, turnover, né? Não tem funcionário que fica ali mais do que um ano. O cara entra e sai. Sempre a agência está contratando gente nova, e não está contratando gente nova porque está trocando, porque quem chega não aguenta, né? E não aguenta por quê? Porque tem muito problema de falha de comunicação, tem muito conflito, tem muito atrito com o cliente, né? Tipo, duas variáveis que com certeza tem a ver com processo, gente. E que tem a ver com trabalho de atendimento, né? Provavelmente essa agência, ela tem um modelo de atendimento mais clássico, é um atendimento atendendo várias contas, não tem orientação, enfim, aquilo que eu já falei para vocês várias vezes, né? Se vocês trabalham numa empresa assim, talvez o problema é processo, gente. O problema é cultura, sabe? E isso a gente resolve de duas maneiras. Ou a gente fecha e abre uma empresa nova, ou a gente fecha para balanço e bota a merda no ventilador, reorganiza a estrutura da agência e faz o negócio funcionar de um jeito diferente, sabe? Tem que quebrar preconceitos, assim. Claro, tem muitos chefes que têm preconceitos com métodos novos, tá? E não é só método novo de operação, é estratégia diferente para poder executar um projeto. Cara, eu há pouco tempo atrás tinha agência que não acreditava em marketing digital, né, gente? Que achava que não ia dar certo, que não funciona, blá blá blá. Eu escutei isso. Eu não sei se isso existe ainda, tá? Eu acho que não.
Mas isso existiu, sabe? Então, a gente tem que lutar, né? A gente não pode concordar com esse tipo de coisa. A gente tem que trazer uma visão oxigenada para o mercado, porque se não partir de vocês essas mudanças, gente, esse jeito diferente de operar, não vai ser de ninguém, né? Vocês são os profissionais novos que estão chegando no mercado, vocês são as pessoas que precisam transformar a indústria criativa, né? Esse é um dos temas, inclusive, de uma das palestras ali do Mixer. A gente vai receber um professor que é especialista aí nesse tema, né? Indústria criativa. A indústria criativa é o nosso setor, gente. É o lugar que a gente emprega, né? Que emprega o egresso, o aluno de propaganda, é o nosso mercado. E e isso é muito constrangedor, tá? Quando o cliente entende, o cliente avança mais rápido que a gente, sabe, Tati? Tipo, ele descobre antes que a gente. O cliente descobriu o marketing digital antes da agência. Tem muitas empresas aí que sofreram com isso aí. A gente passa mico, exatamente isso. Mas legal, pessoal. Gente, eu vou publicar a gravação da aula ali no nosso Classroom, tá?